Olá, estamos começando mais um Encontro com Autores, projeto de extensão desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa do Pensamento Complexo da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. No programa de hoje, iremos conhecer um pouco mais da vida e obra do escritor americano Edgar Allan Poe, através da visão do professor Aníbal de Souza Mascarenhas. Com você, Encontro com Autores. I stand amid the roar of a surf-tormented shore, and I hold within my hand grains of golden É mais sand. fácil quando a gente fala de alguma coisa que a gente é apaixonado, né? E para mim, Poe é uma paixão. Assim. Começou há 10 anos atrás, mais ou menos, e eu tento sempre me atualizar com relação às leituras de Poe, não pelo simples fato de estar atualizado, mas porque eu sinto necessidade de me inteirar sobre esse autor. Um autor muito interessante. Estive conversando recentemente com o Leontino e a gente constatou que Edgar Allan Poe ele é um autor muito conhecido, né? Eu demorei para ver isso, que ele é muito conhecido mesmo, mas pouco lido, né? A divulgação aí do evento, do Encontro com Autores, foi interessante porque algumas pessoas ficavam questionando, né? Alguns conhecidos até. Inicialmente eu divulguei o título como Poe, Grandeza Maior. Depois a coisa ficou melhor entendida como Edgar Allan Poe, Grandeza Maior. Esse Poe aí já viu que muita gente não compreendia, colocava outras coisas em cima, né? Eu acho que Grandeza Maior porque é justamente o ponto que eu achei mais interessante destacar, né? Aqui, que é o fato de Poe, na minha concepção, ser um mestre dos grandes, né? Foi muito admirado por pessoas ilustres, por autores ilustres, grandes escritores, né? Eu vou tentar descrever isso aqui, como é que isso surgiu, mas é impossível tratar de Poe sem tratar um pouco da vida dele, né? Eu tentei fugir ao máximo dos dados biográficos, para não ficar uma exposição biográfica, mas antes de falar da obra dele, é até impossível falar da obra sem falar do próprio, né? Eu, como a Ailton falou, leciono língua inglesa no Cefet e tentei, né, foi uma coisa ousada da minha parte, levar a leitura de Poe para a sala de aula, né, do ensino médio. E, surpreendentemente, eu tive sucesso, consegui seduzir alguns alunos, mas antes foi necessário mostrar para o pessoal quem era Edgar Allan Poe, né? Eles ficam logo deslumbrados. Até porque, quando eu digo surpreendentemente tive sucesso, porque, para quem não conhece, Poe escreveu sobre assuntos muito recusados, né? Ele é conhecido como o pai dos contos de horror e das histórias policiais. Alguns acreditam que Poe criou a ficção científica, outros acham que ele apenas influenciou Júlio Verne. Mas chegar para a sala de aula, para o pessoal, e falar sobre coisas pesadas, vamos dizer pesadas assim, porque o pessoal realmente não está acostumado. Temas como reanimação de mortos, luto, coisa e tal, poderia assustar, mas, para falar a verdade, esses temas atraíram, né? Bem, o cartaz também tem um negócio que eu gostaria de comentar, que é a foto, né? Eu pedi a Ailton para, se possível, colocar aquela foto, porque tem fotos melhores, mas acabou que no final deu um acabamento poiano para a coisa, né? Uma coisa meio obscura, meio, né? A foto não estava muito boa, mas aquela foto ela tem um significado bem emblemático para Poe e para a obra dele, que é essa foto foi tirada um daguerreótipo, né?
tinha acabado de ser inventado daquele rótulo, mas já estava sendo bem utilizado naquela época. E foi tirada um dia depois de uma tentativa de suicídio, né? Por isso que ele está meio desgrenhado, assim, meio assustado, né? O Décio Pinhatari, ele fez um comentário sobre a foto bem interessante que eu achei. Ele diz assim, que nessa foto é possível ver todas as marcas iconográficas do poeta recém-egresso dos infernos, né? Poe conseguiu uma coisa interessante. A dose de láudano que ele tomou foi tão grande que ele não conseguiu morrer. Ele teve uma revulsão estomacal. Até nisso ele era trágico, né? Até na hora de morrer o cara era trágico. Então, já nesse tempo existia essa sedução por fotografia. O cara no dia seguinte foi lá, né, o médico que tratou dele, olha, sabia que ele estava tratando de um gênio da literatura, né? Embora na época, em vida, Poe não tenha sido muito bem aceito, muito bem compreendido, né? Essa apresentação também é importante na medida que esse ano, mais precisamente em janeiro, não sei se algum de vocês tomou conhecimento, mas a gente completou aí 200 anos de Poe, 200 anos de Edgar Allan Poe, né? E mundo afora aí muitas comemorações, muitas discussões desse tipo aqui. Ele nasceu em 1809, né? E em janeiro. E aqui mesmo, pela região, a gente teve algumas coisas. Eu comentei com a Ailton, que em abril eu estive em Panguaçu, no Cefet lá, para uma semana de línguas. E lá o pessoal estava discutindo Poe, bem interessante, achei muito parecido com isso aqui, porque eu entrei, primeiro momento que eu pisei os pés lá, eu entrei numa palestra que quem estava ministrando era um veterinário. Aí eu fiquei assim, meu Deus, e agora, o que eu vou ver, né? Mas é muito interessante ele falar sobre a utilização dos animais na obra de Poe. Assim, na verdade tem muitos viés, assim, Poe é uma obra riquíssima, muitos viés, e eu não quis pegar um especificamente aqui. Eu quis pegar uma característica mesmo, que é essa admiração dos grandes, né? Eu chamo a atenção para Baudelaire porque Baudelaire foi o grande fã, né, de Edgar Allan Poe, assim. Viveu quase na mesma época, eles não viveram na mesma época exatamente, mas bem pertinho. E ele foi um verdadeiro admirador da obra e da vida de Poe, sendo que eles tiveram algumas coisas parecidas em vida, assim, por isso que eu acho que houve uma identificação, né? Em poucos momentos temos a oportunidade de nos apropriar de fatos tão curiosos e fascinantes acerca da vida de alguém. A vida de Edgar Allan Poe não é tão atraente aos olhos de muitos admiradores desse escritor norte-americano, simplesmente porque ele é autor de uma das mais criativas e brilhantes obras da literatura mundial, mas porque a história de sua curta trajetória nesse mundo foi a maior das obras-primas que qualquer mente pode inventar. Sua desgraça inicia-se desde cedo e a nuvem negra que se destinara a cobrir-lhe o céu o acompanhou até a morte. Sua vida fora fortemente marcada por uma maldição, como a que perseguiu Jean-Baptiste Grenouille. Enquanto Grenouille inexplicavelmente deixa a morte a quem quer que ficasse para trás em sua também excêntrica e conturbada vida, a maldição que arrebatava os queridos de Poe tinha nome e se chamava tuberculose. Também um outro aspecto torna-se comum ao personagem de Susskind, o pai dos contos policiais e de horror. Em O Poço e o Pêndulo, Poe retrata uma situação em que um condenado da Inquisição é salvo por alguns ratos da ameaça de um pêndulo com uma lâmina em forma de meia-lua. Ao metaforizar seu nascimento nessa cena, ele relembra também o nascimento de Grenouille, nas ruas imundas de Paris do século XVIII, que instantes após escapa da morte. Essa maldição é bem interessante, é bem visível para um e para outro. Um personagem de ficção, outro um miserável da vida real, né? A vida de Poe, na verdade, quando eu digo que foi a maior das obras-primas dele, é porque eu acho que é uma trama muito bem arquitetada, foi a vida dele, né? Depois de perder seus pais biológicos e ser adotado,
a contragosto pelos Allan de Richmond, Virgínia, começa a sua saga à busca de uma família e de amor fraterno duradouro, que esbarra na incompatibilidade de personalidades entre Poe e John Allan, seu pai adotivo, que só o manteve em casa até quando os esforços de sua esposa Valentine tiveram efeito ao defender quem ela mesma chamava de meu querido filho adotivo. Tanto amor e ódio recebidos pela mesma família não permitiram que o jovem Poe criasse maiores vínculos aos Allan, e mesmo na morte de sua mãe adotiva, quem tanto lhe defendia, John se indispôs a pedir a dispensa do filho adotivo na academia militar para visitá-la. Quando por fim sucumbiu aos pedidos da esposa moribunda e autorizou a viagem, Poe já encontrou a mãe enterrada. Quando eu conversava com os alunos, tentando mostrar um pouco quem foi Edgar Allan Poe, tinha deles que ficavam com pena, assim, né? Foi uma vida muito desgraçada e isso foi primordial para a sua obra, né? Além de outras coisas. Perder duas famílias logo cedo, para ele foi crucial, né? Depois ele vem a ter uma calmaria em sua vida, quando se casa com sua prima, Virgínia, mas em seguida outra desgraça sucede e ele vem a perder o rumo completamente. Abro a janela e de repente vejo tumultuosamente o nobre corvo entrar, digno de antigos dias. Não despendeu em cortesias um minuto, um instante. Tinha o aspecto de um lorde ou de uma lady. E pronto e reto, movendo no ar suas negras alas, acima voa dos portais, trepa, no alto da porta em um busto de palas, trepado fica e nada mais. Essa passagem de Poe na academia militar, aqui no caso seria a Academia Militar de West Point, né? Alguns sugerem que seja pela influência do avô, né? Que foi um general muito conhecido nos Estados Unidos, combateu ao lado do legendário Lafayette na Revolução Americana. Na verdade, Poe estava fugindo de dívidas, segundo alguns biógrafos. O próprio pai adotivo se recusava a bancá-lo, né? O pai o odiava, para falar a verdade. Então, para fugir das dívidas e para ter um lugar onde ficar, né? Ele foi para a academia de West Point. Foi quando ele começou a produzir, né? Produziu alguns contos. Poe, na verdade, começou com sátiras, o que a gente chama de hoaxes, né? E logo descambou para os contos, que eu acho que é o mais brilhante dele. A gente tem que fazer as ressalvas com relação ao Corvo, mas eu sou muito fã dos contos de horror de Edgar Allan Poe, porque são muito envolventes, na minha opinião. Eu lembro bem que o primeiro conto que eu li não foi o que eu gosto mais. Eu li O Coração Delator, e me lembro que eu sou meio impaciente, né? E eu fiquei muito mexido com os batimentos do coração daquele miserável, com medo de morrer, com medo de ser encontrado. A sensação é bem interessante, né? Você se envolver na leitura de Poe é interessante, porque você vê que você caiu na dele, né? E não é difícil. O conto que eu me refiro, que eu prefiro, né? Que eu gosto mais, que é o Gato Preto. É difícil você não gostar do Gato Preto, porque eu acho que é da obra dele que mais consegue lhe envolver, né, dos contos. My angel, are you all right? I'm sorry, Eddie. It's nothing. It must be the cat hair.
eu tive a oportunidade de trabalhar isso em sala de aula e é muito interessante, porque os temas transversais, lá que a Ailton citou, vêm à tona, assim, bem natural, né? As pessoas gostam de discutir aquilo, embora sejam coisas que a grande maioria, vamos dizer assim, repudiam, né? Se você se colocar no lugar daquele personagem e admitir que aquele tipo de coisa acontece ali, é meio revelador, né? Então, Poe viveu assim em eternas antíteses, né? Não foi difícil que ele fosse expulso da academia militar por indisciplina, né? O cara deixou de assistir às missas simplesmente na academia militar e foi expulso. Então era uma coisa que era quase que evidente para ele, né? Então daí por diante ele ficou meio perdido. Deixa eu contar uma leitura aqui. Diz assim: os tropeços foram se sucedendo e ganhando proporções de tragédia na vida que se tornou tortuosa para Edgar Allan Poe. Excetuando-se na lacuna ao seu drama que significou Mary Clem e Virginia, uma tia que veio a se tornar mãe e uma prima que veio a se tornar a esposa e musa inspiradora do romantismo negro de Poe. O fato é que essas figuras foram imprescindíveis para a grandeza e profundidade da obra do nosso escritor. A Virginia, com quem se casou em 1836, e Mary Clem, Poe dedicou vários de seus poemas. Assim como fez com as várias musas, mais que mulheres, de sua vida. Apesar do equilíbrio que Virginia representou em sua vida, não conseguiu resistir ao álcool e ao ópio, e a ele se entregou mais e mais à medida que via sua jovem esposa perecer tísica. A presença de Virginia na vida de Poe, que era uma prima sua, né? Aqui fala que ele casou-se com ela em 1836. Para não ser diferente até no casamento, Poe casou 2 vezes, ou seja, ele tem que ser excêntrico até na hora de casar. Ele casou uma vez em 1835 e uma vez em 1836, né? Na primeira vez a Virginia tinha 13 anos, na segunda, logicamente, 14. E esse casamento é visto como muito emblemático, não só o casamento, mas o convívio de Poe com Virginia foi imprescindível para a obra dele, né? A sua vida, que foi uma verdadeira tragédia, a presença de Virginia e a bebida, né? A bebida foram 3 fatores muito importantes para a construção da obra desse, que é um dos maiores escritores da literatura mundial, né? Ele casou-se a contragosto, né, da família, mas a mãe, a Mary Clem, era por ele, né? Por isso que a Mary torna-se a mãe para ele, né? Muitos biógrafos especulam sobre a vida particular, né, a vida privada de Poe. Eu acho que é como Ricardo Araújo diz, é um campo escorregadio, né? Porque uma figura tão complexa como Poe, se você for partir para essas minúcias da vida privada dele, você pode incorrer com algumas injustiças até. Agora, muitos especulam relações amorosas dele com a tia. Alguns chegam ao cúmulo de achar que a prima era sua filha, inclusive, né? Mas tudo muito meio no estilo como se fosse boatos, né? A biografia dele é algo muito complicado, porque escrever sobre a vida de Poe, porque os fatos são muito desencontrados, né? Ele próprio tinha o hábito de divulgar dados desencontrados para causar essa confusão, né? Muito por questões de escândalo, por exemplo. Especula-se que a irmã mais nova dele não era filha do pai, ou seja, que houve um caso extraconjugal. Então, ele tinha uns vexames assim que ele tentava encobrir com divulgação de informações diferentes para diferentes pessoas. Então,
É nessa época que Poe casa-se com Virginia que ele começa a trabalhar como jornalista. Entra para alguns jornais, começa a escrever, divulgar poemas. Lógico, ele desenvolve a função de jornalista, mas aproveita e publica muitos poemas, né? A maioria dos poemas de Poe são dedicados, se não todos, são dedicados a musas inspiradoras. São amores platônicos que ele tem. E isso é muito discutido pelos críticos da sua obra, porque quando eu digo assim, as musas mais que mulheres, eu me refiro ao que alguns interpretam na obra de Poe como uma... Eu ficava meio me questionando quando eu ia a palestras ou quando eu lia algum texto e que alguém dizia que via na obra de Poe revolta, como é que eu posso dizer? Uma revolta no sentido sexual da coisa, ou traços de homossexualidade. Eu não conseguia muito enxergar coisas do tipo, mas uma das estudiosas de Poe, né, uma das pessoas que estudou Poe, que foi a Marie Bonaparte, a princesa da Grécia, né, estudiosa, ela foi discípula de Freud. E ela estudou Poe por um viés psicanalítico. Ela diz umas coisas bem interessantes, né? Tem algumas citações aqui que ela chega a ser bem clara com relação a isso, né? Diz o seguinte: a raiz dos infortúnios de Poe e de sua angústia e naufrágio, bem como de sua força de artista literário, jaz em uma inibição de sua vida sexual, né? Ela se refere a um conto de Poe, que é o Poço e o Pêndulo, em que ela diz que há ali vários sinais, digamos assim, várias alusões ao retorno do corpo materno. Isso são conceitos da psicanálise, né, que ela trabalha dentro da obra dele, né? Esse retorno ao corpo materno, que como eu havia falado anteriormente, o conto ele volta ao nascimento naquele conto, o próprio Edgar Allan Poe. Então, para ela aquilo ali seria uma substituição do coito para um impotente. Muitos falavam que Poe era psicologicamente impotente, por isso que ele não teve filhos, né? Muitos desconfiavam que ele não era impotente físico, né? Então, isso parece ser secundário à sua obra, mas não. Porque como que ele tinha escrito tantos poemas rasgados, vamos dizer assim, coisas lindíssimas de amor, né, para várias de suas musas, sendo que essas hipóteses eram levantadas e eram bem sustentadas, né? Você tem uma tese para isso também, né? Depois da morte da mãe de Poe, ele ficou com eterno... Ele a viu, né, morrer, e ela morreu numa noite, dormindo, e Poe ficou com eterno medo de morrer dormindo, que a sua mãe viesse buscá-lo durante o sono. Escritor, poeta, romancista, crítico literário e editor, Edgar Allan Poe, juntamente com Jules Verne, é considerado um dos precursores da literatura fantástica moderna. Para alguns estudiosos, suas obras marcam o início da verdadeira literatura norte-americana. Voltamos agora com o professor Aníbal de Souza Mascarenhas e o seu encontro com Edgar Allan Poe. Até que ele casasse com Virginia, ele tinha uma inquietação, que era sobretudo relacionada às noites, que enquanto ele estava com ela, né, acabara. Isso tinha acabado. Virginia esperava que Poe dormisse para ela poder se retirar do quarto.
Isso é estranho, né? Se retirar do quarto, mas enfim. Virgínia significou, para Poe, um portão, segundo alguns biógrafos dizem, entre o lado da realidade e o lado da imaginação de Poe, que era muito facilmente confundido por ele. Esses dois lados, ele vagava muito de um lado para o outro, enquanto não tinha essa segurança da Virgínia, por causa da bebida, né? Então, ela, enquanto ele esteve com ela, ele esteve muito bem. Não deixou de beber, lógico, né? Seria pedir demais a Edgar Allan Poe. Mas a bebida não foi como a gente imagina para Poe, que ela funciona com alguns autores. Ele não bebia para produzir, né? Normalmente, quando ele estava produzindo, segundo relata-se, ele estava muito bem, né? Estava muito bem. É como se ele se inspirasse na bebida e produzisse em paz, né? Tanto que, o que acontece? Com a morte de Virgínia, em 1847, Edgar Allan Poe veio a falecer 2 anos depois, ele procura uma busca, ele inicia uma busca incansável por uma esposa, né? Isso chegou a ser vexatório, as pessoas chegavam a comentar. Para começar, ele se apaixonou pela enfermeira que cuidou da própria Virgínia enquanto ela estava doente, quando faleceu. E depois começou a procurar por antigas namoradas, se propondo a casar com elas. Ele não estava procurando uma companhia. A solidão de Poe era muito complicada, justamente por causa desse medo da morte durante o sono, né? Então, a hipótese de Marie Bonaparte e Hervey Allen, que é outro biógrafo de Poe, é sustentada sobretudo por isso, né? Essa busca das mulheres era, além de uma musa inspiradora, seria uma sentinela, né? Que impediria que sua mãe viesse durante a noite e o tirasse da vida. A morte de Virgínia em 1847 iniciou para o então contista e poeta e jornalista desempregado uma busca desregrada e incessante por alguém, uma mulher com quem pudesse casar-se. O fato é que, depois de algumas recusas óbvias e uma tentativa de suicídio, Poe consegue uma promessa de casamento a qual não consegue ser cumprida pela noiva, a senhora Shelton, que na verdade se chamava Elmira Royster, né? Já que Poe morre antes da data prevista para a cerimônia. Foram muitas as mulheres e as musas, né? Inclusive essa Elmira Royster, que foi a primeira namorada de Poe, ele já tinha sido noivo dela antes, mas não conseguiu casar por intervenção do pai adotivo, né? O pai adotivo era como se fosse um guardião das besteiras que Poe fazia. Então Poe ia fazendo e ele ia tentando desmanchar ali. Ou seja, não vou casar Poe com a filha de fulano, porque isso pode me trazer problemas. Ele jogava, bebia e contraía muitas dívidas, né? Então, antes disso, conta-se, inclusive, e esse fato é muito interessante, muito adequado à obra de Poe, que ele se apaixonou por uma senhora Stannard, que era mãe de um colega seu, isso enquanto criança ainda. E fez até o poema para Helen, né? É dedicado a essa senhora. E ele, ainda criança, né? Apaixonou-se por ela loucamente e viu a mulher enlouquecer e morrer, né? Então ele tinha relatos de amigos que diziam que ele ficava rondando o túmulo da mulher várias horas a fio, né? Sofrendo com a morte dela, ainda criança, né? Esses fatos na vida de Poe são muito didáticos para a obra dele, vamos dizer assim. Uma obra fascinante como a de Edgar Allan Poe não pode, no entanto, ser esquecida ou apagada em face de dados biográficos, mesmo que pareçam ter nascido dos dias mais inspirados de Jules Verne. E nem poderiam seus textos ter a menor importância que sua história, uma vez que suas musas, complexos, vícios e conflitos estavam todos lá, em verso e prosa. Enfim,
todo o ideário de Poe foi veementemente defendido por ele em seus contos, poemas, críticas, ensaios e notas marginais. O gênero gótico era para agradar o público, mas eram de sua preferência a morbidez, o obscurantismo, o grotesco, o arabesco, assim como demonstrava interesse por assuntos, temas como a reanimação dos mortos, luto, tapocrifação, né, que é o enterro vivo, presente, por exemplo, em O Gato Preto, né? Em O Gato Preto se usa um linguajar muito agressivo, muito contundente, né? E eu achei interessante, quando eu trabalhei isso em sala de aula, que à medida que aquilo ia marcando quem ouvia, né? A gente fez uma leitura em sala de aula, ia também fascinando, né? Era como se você ficasse instigado depois de um susto. Apesar também de que os temas também não eram muito, digamos assim, muito acolhedores, né? Morte, enterro vivo, coisa do tipo, né? Pô, o seguinte, ele tinha uma tendência a divulgar, assim como ele utilizava o gênero gótico para agradar o público, né? As pseudociências eram muito populares na época, então ele usava muito conceitos orientais, de pseudociências em suas obras para atrair também público. Ele tinha uma preocupação também com a leitura de suas obras, né? Com o alcance das suas obras. Então ele divulgava teorias, por exemplo, a frenologia, né? do médico alemão Franz Joseph Gall, que é o estudo da cabeça, do formato da cabeça. Interessante, porque o crime pairou na obra de Poe. Então, a frenologia é o estudo do formato da cabeça e as implicações disso na conduta, vamos dizer assim, do cidadão. Então, ele colocava isso como o tempero de sua obra, né? A fisionomia também, que é uma corrente oriental, ele utilizava bastante. Apesar da constante afirmação de prepotência na conduta de Edgar Allan Poe, em sua obra, além de algumas poucas passagens das quais se pode deduzir que essa era uma característica dele, a voz que realmente passa ao leitor em suas histórias é a de um narrador suspeito, ofegante, desgraçado, prestes a cometer um homicídio ou à beira da morte, tudo em prol do tom obscuro e misterioso de sua obra. Se dizia muito, né, que Edgar Allan Poe era muito prepotente. Eu volto a dizer que, assim, muitos fatores, muitos dados biográficos são importantes na constituição da sua obra. Outros nem tanto, né? Como a gente trabalhava isso em sala de aula, os meninos às vezes iam ler isso a respeito e diziam assim, mas ele era... É engraçado que eu tentava livrar a barra de Poe, assim, né? Quer dizer, assim, ele era muito prepotente. Eu li um conto que tinha assim... E se referindo a Carta Roubada, quando ele inicia, tem uma passagem lá que parece bem... Chega a você, vixe, né? E eu dizia assim, não, olha, é errado você ser prepotente, você dizer que é bom, quando você não é. Como Poe era muito bom, ele podia dizer que ele era bom mesmo, né? Mas assim, são poucas as passagens que mostram isso, né? Essa prepotência. Lógico que Poe estava falando através dos personagens, que são personagens cheios de defeitos, cheios de paranoias, né? Cheios de doenças. Então, a gente tem que compreender isso também. Este beijo em tua fronte deponho, vou partir. E bem pode quem parte, francamente, aqui vir confessar-te que bastante razão tinhas
quando comparastes meus dias a um sonho. Se a esperança se vai esvoaçando, que me importa se é noite ou se é dia, entre real ou visão fugidia? De qualquer maneira fugiria. O que vejo, o que sou e suponho, não é mais do que um sonho num sonho. Fator interessante e, na minha opinião, crucial na edificação da grandeza de sua obra, e logicamente da sua própria, se não resultado inconteste dessa grandeza, é a admiração que Poe despertou em grandes nomes da literatura, fator primordial na divulgação de sua obra na Europa, por exemplo. Falo principalmente da veneração de Charles Baudelaire, por quem ele era chamado de Edgar Poe. Charles Baudelaire ele tinha sido criado por pais adotivos também, né? Então, ele não dava o sobrenome Allan a Edgar Allan Poe, porque sabia das relações problemáticas lá. Então, ele se compadecia e tinha um afeto muito grande, né, por ele e por sua obra. Tinha uma verdadeira admiração, né? Com a autoridade de quem também fora criado por pais adotivos, Baudelaire compreendia muito bem as condições de criação literária e o intelecto de um gênio como Poe. Tanto que lhe dedicou várias notas que foram posteriormente publicadas com o título de Ensaio sobre Edgar Allan Poe. Bem interessante, umas cartas tem, né? Em carta à sua mãe, depois de lhe sugerir uma leitura do autor que passou a admirar, o autor de As Flores do Mal disse: compreendes agora por que, em meio à pavorosa solidão que me cerca, entendi tão bem o gênio de Edgar Poe e por que contei tão bem a sua abominável vida? Né? Ele entendia qual era a lógica da obra de Poe, entendia qual era a aura que cercava aquela figura e entendia tão bem que admirava muito aquilo. Baudelaire sabia que Poe conhecia muito bem os mistérios e desígnios da alma humana e, como ninguém, escreveu o que muitos discordavam ou duvidavam e outros tantos se sentiam envergonhados por serem de tal forma desvendados diante de um simples texto. O reconhecimento maior está no ensaio de Baudelaire sobre a filosofia da composição, ensaio no qual Poe desvenda, entre aspas, como concebeu uma de suas obras-primas, O Corvo. No ensaio que é intitulado de A Gênese de um Poema, ele reconhece que Poe seguiu os passos corretos na construção de seu poema, que ele foi fiel aos seus ideais, quando diz: eis um poeta que pretende que seu poema tenha sido composto segundo sua poética. Essa frase está no cartaz e eu fiz questão de que fosse uma frase de Baudelaire, porque a minha ideia era mostrar essa admiração, né? Não só dele, mas de vários outros. Poe foi traduzido e estudado por muitos grandes da literatura, né? Isso é público e notório, assim. A gente frequentemente vê, quem procura leituras de Edgar Allan Poe, traduções de pessoas como Clarice traduziu O Gato Preto, né? E outros contos. Machado de Assis traduziu O Corvo, Fernando Pessoa traduziu O Corvo, né? Castro Alves, né? Na língua francesa, além de Baudelaire, o Mallarmé, Didier Lamaison, muita gente boa. Além da influência, né? Não só os que estudaram, mas os que foram influenciados por Poe, né? Então, a frase de Baudelaire poderia ter sido uma frase de Poe. Ele tem muitos versos interessantes, né? Então, mas a frase de Baudelaire é para ilustrar essa grandeza maior mesmo de Poe, por ser muito admirado, por ser muito estudado, e isso não é por acaso, né? Quando eu falo dessa filosofia da composição, né, é um ensaio curtinho, um texto curtinho, mas que é muito interessante, foge um pouco ao que Poe costuma fazer. Ele é bem didático, e Poe ele recusava o didaticismo, mas ele é bem didático, mas propositalmente, né, para dizer que ele não fez o Corvo daquele jeito que ele descreve ali. Inicialmente ele ensina até como você lê um poema, ele fala de tudo ali.
Mas ele não fez daquela forma. Tanto é que existem alguns comentários. Apenas Baudelaire tratava o texto como é aquilo mesmo, né? Tanto é que ele fez essa afirmação. Mas, por exemplo, o T.S. Eliot, né, o Nobel de Literatura, ele disse assim: é difícil para nós lermos esta peça sem pensar se Poe escreveu seu poema com tanto cálculo. Ele poderia ter pegado um pouco mais de dores sobre isto. O resultado dificilmente tem crédito ao método, né? E já o Joseph Woodcraft, que é um dos biógrafos de Poe, disse que descreveu a peça como um exercício um tanto engenhoso na arte da racionalização. Porque a coisa é muito numérica mesmo, é muito assim, matemática, né? Então, chega até a ser estranho para os padrões poianos, né? Mas aquilo foi uma verdadeira jogada, né? Poe estava ensinando, mas logicamente ele já sabia há muito tempo. Então, ele não precisava de todo aquele método para fazer um poema que foi um poema magnífico, né? Quem leu sabe. Ailton ria porque eu dizia assim, ele me incentiva muito a escrever sobre literatura. Eu sou mais da parte técnica, eu gosto mais da parte técnica. Eu disse assim, Ailton, eu tenho uma dificuldade de escrever sobre literatura. E de ler também, por exemplo, nos casos das poesias. Aí eu disse, por que você tem essa coisa com poesia? Foi porque às vezes eu não entendo a poesia, né? Mas o Corvo é um poema que, lógico, se você for desinteressado, é bem possível que você não tenha o resultado, mas quando eu li o poema, né, que tem pouco mais de 100 versos, eu fiquei assim, eu já fui com a expectativa de estar lendo Edgar Allan Poe, e fiquei como quem tivesse entendido de cara, mas assim, mas captando a ideia de Poe, que essa mesma ideia tinha sido descrita, tinha sido utilizada em alguns contos, mas como poema foi genial, porque tem uma musicalidade perfeita. Quem leu a filosofia da composição consegue notar o mote, né? Eu gosto de dizer isso, mas alguém vai me criticar aí. Consegue notar a questão das rimas e ver que a coisa é muito bem amarrada, né? Primeiro que o tema, que é um amor platônico, inclusive de uma defunta, né? Então, é muito chamativo, né? Chamativo. Mas a estrutura do poema, como, digamos assim, questão de verso, questão de métrica, de rima, é muito bem amarrada e boa de ler, né? Quando você lê em voz alta, aí é que fica melhor, né? Mas, os assuntos, o tema tratado também é muito interessante, certo? O Corvo, que foi um sucesso desde sua primeira publicação, no Evening Mirror, em 1845, foi traduzido para vários idiomas e por vários autores, o que eu acabei de falar, famosos e consagrados ou não, a exemplo de várias de suas obras. Além de Baudelaire, Stéphane Mallarmé e Didier Lamaison, também traduziram o Corvo para a língua francesa e Fernando Pessoa, Machado de Assis e Milton Amado para a língua portuguesa, sendo que este último é considerado o melhor tradutor de Edgar Allan Poe da língua portuguesa. Na verdade, não sou eu que estou dizendo isso. Muitos biógrafos nacionais de Poe falam isso, né? Que o Milton Amado, ele conseguiu, com um exercício grande, traduzir um número de obras de Poe e de uma forma muito bem feita, que lhe deu esse título. Ou seja, ele é considerado o melhor tradutor de Poe. Além de estudar também sobre a obra dele. Ele faz umas análises lá dos contos, dos poemas. Inclusive, em comemoração aos 200 anos de seu nascimento, em janeiro, a revista Literatura saiu com a edição. A capa era sobre Poe e tinha um relato lá do Milton Amado, né? Tinha uma entrevista dele lá, umas palavras sobre Edgar Allan Poe, certo?
A análise e a tradução, não apenas de O Corvo, mas de toda a sua obra, é praticada por autores e estudiosos de toda a ordem, como se tal atividade se tornasse um exercício de ser autor, como se o estudo de Poe fosse uma condição sine qua non para compreender e aperfeiçoar o processo criativo. É claro que isso resultaria também na influência literária de Poe sobre muitos autores, como é o caso de Júlio Verne, Maupassant, Dostoiévski na prosa, e Verlaine, Rimbaud e Paul Valéry na poesia. A maior e mais acentuada influência de Poe, incontestavelmente, é a inspiração de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, no Detetive Dupin, de Os Crimes da Rua Morgue, né? Isso é muito, as pessoas falam bastante, chamam bastante atenção para esse fator, tá vendo? Até Sherlock Holmes ali, né? Cabe-nos então questionar se tamanha admiração pelo mestre do mistério, por tão grandes talentos da literatura, é fundada na humildade destes em admitir a grandeza da vida e obra daquele, ou a nuvem negra do pessimismo e da desgraça que o seguia e impedia que seu brilho ofuscasse o talento de seus admiradores. É isso, pessoal. Este foi o nosso encontro com Edgar Allan Poe. No programa de hoje, você teve a oportunidade de conhecer um pouco mais da vida e obra desse consagrado escritor americano através do olhar do professor Aníbal de Souza Mascarenhas. Nós ficamos por aqui. Até o próximo Encontro com Autores. Até lá!